Pokémon Ilusórios. Esse é o nome original do grupo de Pokémon conhecido como Míticos, e sua origem aqui fora é bem mais interessante quando a gente pensa na questão de design. Na questão dentro do universo Pokémon em si, vamos deixar pra falar num vídeo comparando ele com lendários. Aqui nós vamos falar sobre a sua criação antes disso. Quais as perguntas que eles respondem para a necessidade que os diretores dos jogos têm? Diretores em jogos no geral, mas vamos falar especificamente de Pokémon aqui, são aqueles que planejam a direção que os jogos vão seguir. Por isso, geralmente, as necessidades de quais Pokémon serão criados para esses jogos são pedidos diretamente deles. E míticos, Pokémon tão importantes, têm algo de interessante. Primeiro, é importante fazer um vídeo separado falando da questão de design dos míticos fora desse universo, porque quando falamos da sua lógica aqui é meio... é complicado. Primeiro, míticos eram Pokémon majoritariamente de evento, sendo quase exclusivamente obtíveis dessa forma, até Omega Ruby e Alpha Sapphire. Até aqui, míticos não eram capturáveis nos jogos sem ter um evento específico. Isso em si é contraproducente, com o famoso temos que pegar, mas esse slogan foi criado nos Estados Unidos, não no Japão, não no original, então tanto faz. Mas o foco desses míticos eram ser Pokémon bônus para aqueles que iam a eventos criados pela Pokémon Company. Você precisava ir a algum lugar num dia certo, ou ir ver algum filme específico, e assim seria recompensado. Só que isso vem mudando. A gente tem visto desde a 6ª geração uma mudança na forma que os míticos são tratados. Primeiramente porque nesses jogos mencionados a gente teve o primeiro mítico capturável sem um evento, e que mudou realmente a franquia para sempre. Em Horas nós temos o Delta Episode, uma história que acontece depois de você zerar os jogos. Nela você conhece Zinnia, a história dos Draconidas, mas mais importante para o tema desse vídeo é onde você consegue batalhar e capturar Deoxys. Deoxys já era um Pokémon capturável antes na Birth Island, onde você podia encontrar um triângulo que se você falasse com ele seguindo os passos específicos, você o enfrentava em batalha. Esse evento inclusive no Delta Episode é referenciado pela direção que o triângulo anda, mas a diferença é que em Horas, qualquer pessoa com os jogos pode fazer isso a qualquer momento. Essa missão não era preso a um evento que já acabou, igual foi com a versão da Birth Island em Ruby, Safira e Emerald. E essa disponibilidade só de ter o jogo e poder encontrar o Pokémon em qualquer momento já é algo novo. É algo que veio para ficar desde então. A partir dele, outros Pokémon tiveram o mesmo destino. Em Crown Tundra, a DLC de Pokémon Sword and Shield, Keldeo é capturável se você fizer a quest da Sonia. Meloetta também é encontrável na DLC de Pokémon Scarlet e Violet, podendo ser encontrado no meio da Blueberry Academy. Nessa mesma DLC, você pode também fazer a historinha do Pet Ranch ao receber seu item pelo Mystery Gift. Esse que ainda não se sabe uma data limite ou não existe. E para terminar, nós temos aquele que mudou tudo de uma forma diferente, Legends Arceus. Arceus era um Pokémon cuja disponibilidade dele, por si só, era bem limitada. E agora, ele é finalmente capturável em um jogo próprio dele. Isso começou a deixar tudo mais interessante. Arceus é um dos únicos 3 Pokémon míticos que não fazem sentido serem míticos. Junto do Mew e do Deoxys. Eles têm conexão muito grande com a história. Isso porque quando a gente olha para os míticos, em geral, ao contrário disso, eles são Pokémon que não se encaixam tematicamente com a geração deles. Num plano assim, muito maior. Em algum momento da criação de uma geração, esses Pokémon em si foram criados. E quando a gente olha para alguns Pokémon míticos em comparação com o tema da Pokédex, fica ainda mais claro que eles são desconectados aos temas apresentados. Por exemplo, o que o Pokémon da vida marítima tem a ver com a criação do universo, o que o Pokémon musical tem a ver com o Yin Yang, o que o Pokémon das sombras tem a ver com o multiverso de Pokémon. A realidade é que minhas perguntas são distrações a vocês. Todos esses 3 têm em parte suas respostas quando a gente olha para as gerações do Pokémon por outro prisma. Manaphy, ele é a origem da vida marítima. Ele tem a ver com a criação, não do universo, mas das formas de vida. Meloetta tem a ver com o tema musical da região que se amplia nas cidades de Unova. Lá você pode adicionar novos instrumentos nas cidades conforme você vai falando com músicos ao longo da geração, do mapa inteiro. Além de, basicamente, ser um Pokémon preto e branco. E Marshadow tem a ver com um tema multiversal também. Mas não da sua exploração, e sim dele ser o Pokémon que protegeria esse lugar, Alola, a região do Havaí, dos invasores que vêm além do multiverso.
Afinal, ele é baseado em lendas nativas daquela região. O que eu quero dizer com esses 3 é que, provavelmente, todos os míticos tiveram a mesma origem do que eles, sendo Pokémon que foram pensados para as suas regiões, sim, só que bem nos estágios iniciais das suas respectivas ideias, sendo Pokémon que foram pedidos, pensados pelo diretor para fazer parte da sua história principal em algum nível, só que foram depois descartados. Não por eles serem ruins, mas exatamente por eles serem bons demais. Se você cria um design, um Pokémon muito bom, você não vai poder descartar ele. Você ainda usa aquele design de uma forma diferente. Se a ideia geral de uma região, da sua Pokédex, foram mudadas ao longo do tempo e aquele design perdeu o sentido, você aproveita a existência dele de uma forma diferente. Jogar fora esse design é simplesmente uma loucura, então ele vai para um evento próprio que não tem a ver com a história principal canon daquela região, virando em si um Pokémon ilusório ou não existir nessa história central. Ele vira aquele que é conhecido só em mitos daquela região, já que, na realidade, ele não faz parte nem da sua lenda, ele nunca foi visto, nunca participou de nada na história principal que você vê canonicamente. Mas no fundo ele existe. Mitos são aqueles que ninguém nunca viu fazer nada, e quando você olha para os míticos você consegue ver temas que foram abandonados, mas que tem conexão vaga com o tema principal da região. Só ver como Arceus se encaixa em toda a história de Diamante, Pérola, Deuses, Criação. Só que tem um outro ponto sobre os míticos que corrobora com essa minha ideia de designs descartados, que é a famosa conexão generacional. Você já deve ter ouvido falar sobre como todo mítico lembra algo que veio depois. Vamos a exemplos. Keldeo, o mítico de Unova, é baseado em D'Artagnan, um dos 4 mosqueteiros de um conto francês. Por isso, é geralmente visto como um presságio de Kalos, que é a próxima geração. Essa aqui também é pressagiada, entre aspas, por Victini, o Pokémon da Estátua da Liberdade, que é um presente francês aos Estados Unidos. Vamos pra Alola. Lá nós conhecemos Magearna, um Pokémon que nada tem a ver com nada aqui, sendo mecânico demais para ter conexão com a temática da natureza da região, sendo amorosa demais para ter conexão com o tema de espécies invasoras, mas quando a gente olha para a próxima geração, Galar, ela se encaixa, mecânica igual à temática da revolução industrial da região, além de parecer as Pokébolas Gigantamax que são parte da mecânica daqui. Falando em Galar, aqui nós conhecemos Zarude, que se encaixa muito bem com o tema de liberdade e natureza da região seguinte em Paldea. Isso é uma coisa que sempre foi vista como teorias, que se encaixam muito bem na questão de design que a gente está falando aqui. Agora, voltando em Kalos, nós temos 3 para escolher, mas vamos falar do Hoopa. Ele com seus anéis de cebola, quer dizer, anéis, portais do espaço-tempo, ele se encaixa perfeitamente com o tema da geração seguinte em Alola, onde existem vários portais do espaço-tempo ligando Alola com todo o multiverso. Tudo a ver com a invasão de Ultra Beasts, Necrozma e a defesa dos Tapus e, possivelmente, a idealização do Marshadow. Essa multiversalidade, inclusive, também é usada em Omega Ruby e Alpha Sapphire. Isso por si só já conta uma parte do segredo dos míticos de como eu acho que eles só existem por serem bons designs, mas que não se encaixaram em temas das regiões. Mas que, durante a fase de criação dessas regiões, não deles, essas ideias em si mereceram ganhar uma vida, mereceram o suficiente para virarem um Pokémon. Continuarem existindo fora dos seus contextos ao qual foram planejados, pensados. É uma situação complicada, porque o diretor vai ter uma ideia que ele quer executar, só que acabou não se encaixando muito bem com quantas as outras coisas que ele queria colocar e acabou mudando de ideia. O Marshadow pode ser o precursor da ideia que foram os Tapu. Alguém criou o Marshadow, alguém criou o Tapu, e ele falou, a ideia dos Tapu é muito mais legal do que a do Marshadow. Vira mítico. Eu só quero aproveitar e trazer uma coisa minúscula. Kalos. Eu sei que o vídeo de hoje é sobre míticos, mas eu vou tangenciar rapidinho os lendários de lá. Em Kalos nós temos 3 lendários, e essa é a primeira geração onde o número de lendários é igual ao de míticos, sendo sempre maior. Isso traz um questionamento. Por acaso a ideia original da região era diferente e foi trocada no final, por isso que tem esse número igual? Eu acho que não. Acho que os lendários daqui estavam bem solidificados por um bom tempo, como parte do começo da criação. Todo o plano seguiu normalmente como seguiria, com os míticos não tendo nada a ver com a ideia dessa região. Como vimos com o Hoopa, acho que esses míticos em si têm a ver com outra coisa. Hoopa olhou para a geração seguinte, sendo um Pokémon baseado provavelmente na ideia que gerou a Alola, portais multidimensionais que vão além do multiverso, causando briga e caos no multiverso.
ele pode ter sido a ideia descartada para Alola, e que sendo geração anterior e que foi assim, bem cedo descartado. E se a gente olhar para os outros dois míticos, nas duas próximas gerações que vieram depois de Alola, é possível que eles também sejam referenciados diretamente pelo que veio depois em Galar e Paldea. Volcanion e o tema da Revolução Industrial de Galar se encaixam perfeitamente, sendo ele uma máquina a vapor, perfeitamente se encaixando com Motostoke, além de também se conectar com a história do Rose em busca de uma energia infinita, sendo ele um Pokémon a vapor. Enquanto Diancie é literalmente a cara da Área Zero, só mudando a cor para azul da região, que é a cor do Skarbink. Que, peraí, tem conexões com a Diancie, mas não por evolução, e sim por vivência em profundidades diferentes, que nem as próprias divisões da Área Zero. A questão de tempo para ser um Skarbink ou uma Diancie ainda lembram também a conexão com os Paradoxo. Inclusive, sabe quem são os únicos Pokémon encontráveis na Área Zero que não estão na Pokédex de Paldea? O único? Eles mesmos, os próprios Skarbink. Então o que eu quero dizer é que, desde Kalos, os míticos já referenciavam as próximas 3 gerações, podendo implicar que desde a 6ª geração, a Game Freak já tinha um plano sobre o que eles iam fazer. E eu não tô falando como se fossem gênios, pensaram em tudo. Ideias de temas de gerações são uma coisa básica na direção da arte. É literalmente a primeira parte da criação, no geral. E isso é ainda mais acreditável quando a gente lembra que essa mesma 6ª geração é a geração que nos deu Aegislash, em Kalos, um Pokémon espada e escudo. E mais importante, essa geração nos deu Deoxys capturável pela primeira vez, mudando completamente o cenário dos míticos e como eles funcionam. Pokémon Legends EA, provavelmente desde essa época, já era algo nos planos da Game Freak. Não como Legends EA, provavelmente como Pokémon Z. As duas coisas podem ser possíveis, tendo em mente que a série Legends veio depois para mudar completamente o funcionamento da franquia com esse tópico de míticos. Tudo começou com Arceus. Eu não tô querendo dizer que deu tudo certo, tudo de acordo com o Keikaku, afinal, Pokémon. Mas o que eu quero dizer é que a direção criativa pode ter sim esse planejamento desde aquela época. Tanto que todas essas gerações, da 6ª à 9ª, têm as famosas gimmicks. Megas, Z-Moves, Dynamax, Terastal, todas são conectadas, até nos seus nomes. Pra finalizar assim essa teoria e tentar conectar tudo que a gente tá dizendo, você lembra que eu sempre falo da Game Freak fazer algo numa pequena escala primeiro, pra depois na próxima geração ele introduzir maior, e se gostaram fazer ainda maior depois? Então, qual jogo veio depois da 6ª? O primeiro a não ter ginásios e ter uma estrutura diferente. Depois nós tivemos Melmetal, o primeiro Pokémon lendário sem geração ou região atrelado a ele. Nós depois também tivemos a geração com corte na Dex, em Sword and Shield. Depois disso tudo, e vá lá, Legends Arceus. Ele culmina todas essas pequenas coisas que foram pensadas, feitas, testadas antes. Uma estrutura completamente diferente, um lendário desconexo de geração, o maior corte de Dex de todos. Legends Arceus é o que tem o maior corte de Pokémon. Eu sinto que, como a Pokémon Company força essa máquina de dinheiro, que é a franquia, a fazer coisa nova todo ano, as pessoas dentro da Game Freak tiveram que fazer tudo junto e misturado ao mesmo tempo, deixando tudo bagunçado. O que gerou esse planejamento que a gente tá vendo agora. Afinal, XY foram os jogos pós-fracasso do Masuda, que é Pokémon Black and White. Não é uma questão de eu gosto ou não gosto, é uma questão de fracasso financeiro mesmo. Forçando então a mão na velocidade da franquia ainda mais. Mas voltando. As ideias desses míticos surgiram e já foram logo descartadas como foco principal para essas histórias, já que não necessariamente funcionaram como lendários para os seus temas finais, que são ser Pokémons em trio. Se quiser entender sobre o que eu quero dizer com isso, a gente falou sobre isso mais a fundo no vídeo da escala dos lendários. Tem também um vídeo sobre míticos e lendários, comparando eles em si, que eu vou lançar nessa semana em algum momento, para poder explicar a diferença entre eles. Opções, tem esses vídeos aqui também de Power Scaling. Só clicar nos vídeos.